Irmãos, tem um verso na Bíblia que é conhecido. Certa vez Pedro foi fazer uma pergunta para Jesus e ele disse assim: Senhor, se tiver alguém pecado contra mim, até quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? E quando Pedro fala isso é porque o número 7, o que é o número 10 para nós, que é quando você quer falar com uma pessoa é legal, você diz aquela pessoa é 10, número de totalidade. Era naquela época o 7, é o número da perfeição, o número de totalidade. Ele disse: Senhor, eu devo perdoar até 7 vezes? A resposta de Jesus foi: não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. E quando Jesus fala aquilo, não era para alguém fazer a conta e dar 490. Era para que alguém pudesse dizer assim: ó, você tem que, é perfeito 7, você tem que continuar na perfeição, multiplicando a perfeição e continuar perdoando e perdoando. Então eu gostaria de falar com você sobre isso. O tema da mensagem é: perdoar ou não perdoar? Eis um cristão. Mas eu tirei o tema de uma frase conhecida, uma frase literária, uma das frases mais conhecidas, né, da literatura brasileira. Ela vem de uma peça de Shakespeare, onde o personagem, ele usa essa frase. E quando ele usa essa frase, ele usa ela assim, ó: ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas, ou pegar em armas contra o mar das minhas angústias, e combatendo dar-lhe um fim? Dores no coração, as 1000 mazelas naturais, o que a carne ainda se sujeita. Eis a consumação. Ser ou não ser, eis a questão. Bom, essa frase, ela ficou conhecida no contexto todo daquela peça teatral, porque ela apresentava a maior dúvida do ser humano. A dúvida do você existir ou não existir. Tanto é que a hora que a gente quer falar alguma coisa, a gente já usa a frase como questão, né? Você está em dúvida de alguma coisa, você diz ser ou não ser, eis a questão. Porque é uma frase de dúvida. Dúvida de você estar existindo, vivendo, ou desistindo e não existir. Você estar existindo era você estar aqui levantando, correndo, trabalhando, vivendo, aprendendo, crescendo, amadurecendo, dando nova chance, tendo nova chance. O não ser, o não existir seria recuar, parar, desanimar, ficar carrancudo, não amadurecer, ficar um reclamão, julgando, pecando. Será que dá para a gente viver assim? Pecar, perdoar ou não perdoar? Eis o cristão. Você conhece algum cristão que não perdoa? Você conhece? Alguém conhece um cristão que não perdoa? Você conhece? Conhece? Conhece mesmo? Eu acho que você não conhece. Porque das duas é uma: ou ele é cristão, ou ele não perdoa. Que as duas coisas ele não consegue fazer. Que um cristão que não perdoa ainda não aprendeu a ser cristão. E um cristão que é cristão pode passar qualquer coisa, ele vai perdoar, porque ele aprendeu a ser cristão. Vocês já aprenderam comigo aqui que a pessoa, quando você quer chamar a pessoa de um bobo, que ele é muito bobo, você chama ele de bobão, não é assim? E quando a pessoa se parece muito com Cristo, cristão. É assim. Então, se parece com Cristo, aprendeu a perdoar. Porque a história da Bíblia toda, o maior fundamento na Bíblia toda é o perdão. De capa a capa, o fundamento da Bíblia é perdão. A história da salvação do Senhor Jesus Cristo passa pelo perdão. Não tem como nós falarmos de Jesus, de Bíblia, de salvação, de Evangelho, sem falar pelo perdão. Seria contraditório, seria impossível você falar de Bíblia, de fé, sem falar do perdão. Perdão é o centro de todas as coisas. Perdão é o centro da mensagem de Jesus. E eu gostaria de começar contando uma história da Bíblia. Você não precisa abrir, mas você vai conhecer o que eu vou falar. Está lá em Mateus 18. Diz assim que tinha um certo rei que quis acertar contas com seus servos. E Jesus sempre começa a história assim: e o reino de Deus é semelhante a um rei que quis acertar contas com seus servos. E aquele rei, achando alguém que lhe devia, a Bíblia diz que ele achou alguém que lhe devia 10.000 talentos. E mandou ele acertar a conta com ele. Mas quando a gente fala 10.000 talentos, a gente acha que vem 10.000, você pensa que é 10.000 reais. Aí 10.000 reais é uma dívida pagável, é uma dívida para acabar a vida. Você precisaria morrer se você devesse 10.000? Eu sei que é difícil juntar os 10.000, mas coisas aí, se você apertar um pouquinho, num ano talvez você apagaria.
ou no máximo, depende do salário, 2 anos, se você guardasse um pouco, pagaria. Pagaria ou não pagaria? Seria uma dívida pagável, não era uma dívida para acabar a vida. Mas naquele tempo, assim como o real tem o seu valor, assim como o dólar tem o seu valor, eu já fiquei sabendo que o dólar está abaixo de 5, com o pessoal da minha consultoria de manhã hoje aqui, o pessoal da alfândega aqui do dólar, está acima de 5, já subiu. Então. Assim também naquela época o talento tinha um valor. Um talento era 35 quilos de prata. Então 10 mil talentos, 350 mil quilos de prata. Era uma boa grana para se pagar. Então o que Jesus estava falando naquele dia? Jesus estava dizendo que aquela dívida daquele homem era uma dívida impagável. É uma dívida que ele não podia pagar. E vou dizer uma coisa, quando Jesus contava aquela história, ele estava dizendo que aquele homem era eu e você. E que aquela dívida era dívida minha, sua, do pecado, que a gente não conseguia pagar. Era uma dívida impagável. Nós somos seres condenados à morte porque nós não conseguimos pagar. Porque aquele homem seria condenado à morte. Mas aquele homem, quando descobriu que era uma dívida impagável, ele não podia. E ele descobriu na frente do rei. Ele se ajoelha no chão, se prostra e pede misericórdia e compaixão. Diz: tem misericórdia de mim, ó rei, perdoa a minha dívida e tudo lhe pagarei. E o rei, cheio de misericórdia, piedoso, ele diz: tá bom, eu perdoo a sua dívida. A Bíblia diz que aquele homem, saindo da presença do rei, veja bem, você já percebeu que as coisas pioram quando a gente sai da presença do rei? Que aquele homem estava tudo bem, até na hora da dívida ele estava na presença do rei. O rei tinha misericórdia. Mas saindo ele da presença do rei, a sua vida começa a piorar por ali, que ele começa a trocar o pé pelas mãos quando ele sai da presença do rei. Quanto de nós, às vezes estamos na presença da igreja, mas não estamos na presença do rei? Às vezes você está na presença da célula, mas não está na presença do rei. Você está na presença dos irmãos da igreja, mas não está mais na presença do rei. Porque quem continua na presença do rei tem uma vida diferente, seu linguajar é diferente, seu jeito de agir é diferente, seu jeito de pensar é diferente, as suas reações são diferentes. Mas saindo aquele homem da presença do rei, a vida dele começa a piorar. Ele encontra um amigo, um servo dele, que lhe devia 100 denários. Que o denário, ao contrário do talento, o denário tinha um melhor valor. O valor do denário, a cada denário era um dia de um trabalho, um dia de um trabalhador braçal. Então 100 denários, provavelmente 3 meses e meio de trabalho. Então, se fosse nos dias de hoje, com o salário enorme que a gente tem no Brasil, seria mais ou menos uns 5 mil reais. Dava para pagar, não dava? Dava. Só que a hora que ele encontra aquele homem, ele diz: paga o que me deves. E aquele homem faz exatamente o que ele fez na presença do rei, com a sua dívida impagável. Porque para aquele homem era impagável aquela dívida de 5 mil reais. E ele se dobra na frente daquele homem e diz: tem misericórdia de mim, perdoa a minha dívida e um dia tudo lhe pagarei, tem compaixão de mim. Mas aquele homem não aprendeu com o rei ter compaixão. E ele diz: não, se você não me pagar, você vai ser jogado no calabouço. E jogou aquele homem no calabouço, ele ficou preso, até me pagar tudo que me deve. Eu nunca vi alguém pagar a conta na cadeia. Você já viu alguém na cadeia pagar a conta? Você já viu? Aquele homem passaria a vida inteira lá sem conseguir pagar a conta que ele devia, sem conseguir acertar aquilo que ele precisava acertar com aquele homem. Quando aconteceu isso, o rei ficou sabendo. Alguém avisou: rei, sabe aquele homem que o senhor perdoou aquela dívida impagável? Sabe aquele homem que lhe pediu misericórdia aquele dia, porque ele estava com algo muito grande, uma dívida muito grande, e o senhor teve compaixão dele e perdoou? Ele encontrou um que deveria uma coisa muito baixa para ele, só que ele não perdoou ele. O rei ficou furioso, mandou chamar aquele homem e disse: por que não perdoaste a dívida menor daquele seu conservo, como eu perdoei a sua impagável? Agora, porque não perdoaste, agora eu vou te jogar para os atormentadores e ficará lá. Bom, essa história é uma história difícil, mas é a história do final da vida. A história do rei é Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Ele é misericordioso, está estendendo salvação a mim e a você. Pagou a dívida minha e sua do pecado. Irmão, porque eu vou falar uma coisa: aquilo que eu e você fazíamos, nada podia pagar. Só Jesus para perdoar o que eu e você fazia. Era impagável, nada que nós pudéssemos fazer. Só que ele disse: como você não perdoou, você vai ser jogado aos atormentadores. Estava dizendo que isso um dia vai separar, mesmo Deus bom, mesmo Deus cheio de misericórdia. Escuta isso, igreja, e aquele que me ouve: não existe aquele Deus que todo mundo morreu, vai para o céu. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que a hora que o rei encontrou aquele que tratou mal ao outro, ele disse: você vai ser entregue aos atormentadores.
A Bíblia diz que vai ser separado naquele dia aqueles que vão estar no céu e aqueles que irão para o inferno. E aqui eu não estou dizendo que todo mundo que está aqui vai para o céu, que todo mundo que está lá fora vai para o inferno. Estou dizendo que todo aquele que aprendeu com o rei e viver como rei, um dia estará no céu com o Senhor. Mas aquele que desfrutou do rei, mas não aprendeu e não viveu como rei, será entregue aos atormentadores. E falando sobre isso, eu gostaria de dar alguns conselhos para você, usando aqui do perdão. Todos nós necessitamos de que alguém nos socorre, que a nossa dívida é imperdoável. Todos nós necessitamos que alguém nos estendesse a mão. Graças a Deus nós encontramos o Salvador. Ainda que você vivesse de hoje em diante todos os seus dias regradinho, tudo que você fizesse não pagaria a dívida impagável. Ainda que as pessoas que acreditam em reencarnação, eu sei que você não acredita, mas aqueles que acreditam em reencarnação, ainda que reencarnasse 300 vezes para voltar aqui, não conseguiria pagar todos os seus delitos, porque é uma dívida impagável. Ainda que você começasse a juntar tudo o que você tem, vendesse tudo aos pobres, fizesse como Francisco de Assis, vivesse com nada, pobre, e começasse a dar tudo aos pobres, você não conseguiria pagar a dívida, porque ninguém consegue salvar a si mesmo. Quando a gente está sofrendo, a gente precisa de um Salvador. E falando da vida espiritual, a gente precisa de um Salvador. Para você ter uma noção, aquele valor do qual eu falei, de 10 mil talentos, 350 mil pratas, aquilo era uma dívida, aquilo era um montante, uma arrecadação de um ano inteiro de um país. Era o PIB, Produto Interno Bruto de um país, uma arrecadação de um ano inteiro. Dificilmente uma pessoa sozinha conseguiria juntar esse dinheiro na vida toda. Então era dívida impagável. E trazendo aqui um conselho a você. O primeiro conselho que eu gostaria de dar para você do perdão está lá, Marcos capítulo 11, verso 25. Aleluia. Marcos 11, 25, 26. Todos acharam aí? Olha o que diz aí, ó. Mas quando estiverdes orando, se tiver alguém com ressentimento contra alguma pessoa, perdoai, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, o vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Bom, é uma lição que todos nós conhecemos. Só você receber perdão de Deus, mas perdoe também. Primeiro conselho, o perdão que você recebe de graça de Deus, também de graça dê a todo mundo. Compartilhe com o próximo. A vida cristã, a fé passa primeiramente por uma via vertical, aquela maior parte da cruz lá, por isso que ela é maior. Vem de Deus para nós. O perdão de todos os meus e os seus pecados vem de Deus. Então a gente recebe uma nova vida em nosso espírito, uma nova vida, a palavra no coração. A gente percebe quão falho era, mas Deus nos ama, nos abraça, nos enche de amor. A palavra de Deus enche a gente de força, de coragem, mas a gente recebe aquele amor verticalmente, aquele perdão, e a gente tem que espalhar e completar a cruz no horizontal, espalhar para todos os lados, para a esquerda, para a direita, para todos os lugares. Estender o perdão. Você tem dado perdão a todas as pessoas? Você acredita de fato no perdão? Você acredita no perdão? Acredita no perdão? Porque quem acredita confia, e quem confia coloca a sua vida naquilo. Então ele passa não só a acreditar na mente, mas ele passa também a viver de fato. Você acredita de fato no perdão e perdoa, ou você só faz hipocritamente? Como que é fazer hipocritamente? É feio falar que não perdoa as pessoas, né? E aquela situação, você diz, agora não tem mais nada, está tudo tranquilo, não tem mais nada, não tenho mais nada, estou tudo em paz. Aí a pessoa faz um convite para você, olha, vamos em tal lugar, na casa daquela pessoa, não vai dar. É que, nossa, pareceu um convite, eu tenho que ver o meu passarinho hoje e não vou conseguir ir. Aquelas coisas que aparecem de última hora, mas porque a gente ainda não perdoou. E a gente tenta iludir a nossa mente hipocritamente,
O Senhor Jesus fala para a gente perdoar de verdade, para que Ele também nos perdoe, está entendendo? Eu gostaria de fazer algumas perguntas que eu fiz a mim mesmo. Eu gostaria de fazer aqui para você pensar. Primeiro é: você consegue perdoar a sua esposa que te evita, que te evitou, que te maltratou, que te traiu, ou que acabou com a sua vida financeira? Você estava com uma vida se ajustando. Você consegue perdoar a sua esposa? Você consegue perdoar o seu esposo que te feriu, que te maltratou, que te abandonou com as criancinhas pequenas quando você mais precisava, te traiu? Você consegue? Consegue perdoar a sua esposa? Consegue perdoar o seu antigo pastor? Sabe, aquele que te deixou marcas no seu coração? Aquele que você falou: puxa, a hora que eu mais precisava, falou isso, fez aquilo, me fez assim, eu me senti tão mal. Parece que eu estava no inferno lá, pastor, agora eu cheguei aqui na fonte e estou no céu. A pessoa às vezes pensa assim. Agora quando a pessoa chega toda animada aqui, fala: calma, calma, que você está vendo só os pão de açúcar. Daqui a pouco vamos mostrar os morros e a favela. Nós temos defeito aqui também, né? Vem pronto para encontrar os nossos defeitos. Você consegue perdoar o seu pastor antigo? Você consegue perdoar os seus pastores atuais? Porque eles não supriram você também, não foram agir do jeito que você esperava. Uma vez alguém falou para mim assim: pastor, mas eu esperava que você fizesse isso e você agisse assim e falasse desse jeito. Você tinha que falar assim. Aí falou: irmão, esse é o problema, irmão. Ele falou: qual é o problema? O problema é que a sua expectativa está em mim, e sua expectativa devia estar em Jesus e não em mim. Você consegue perdoar a gente então? Seus pastores, você consegue? Você consegue perdoar seus filhos por eles não serem como você ensinou e não obedecer do jeito que você falou? Você consegue perdoar os seus filhos que depois que você separou, ele já não trata você mais como mãe, como pai, trata você diferente? Você consegue perdoar eles? Você consegue perdoar os seus pais que não estavam lá quando você mais precisava, que não tratou como você achava que ele devia tratar, que foi grosseiro com você, duro? Você consegue perdoar seus pais pelo abuso daquele dia? Você consegue? Você consegue perdoar os seus pais pelo abuso daquele dia? Consegue? Você consegue perdoar seu patrão que não conseguiu enxergar o seu real valor? Na hora que você estava esquematizando toda a sua vida, que você ia crescer e você ia avançar, ele te despediu, falou mal de você. Você consegue perdoar seu patrão? Consegue perdoar os seus funcionários, que tudo que você tinha investido, aquela pessoa não deu valor, e ela era desleal com você, foi ingrata a tudo que você ofereceu para ele? Você consegue perdoar o seu funcionário, que ele passava do horário, não trabalhava naquele horário que você pagava ele? Você consegue perdoar o seu funcionário? Você consegue perdoar o seu líder de célula, ou a sua líder de célula, que foi seco com você, duro, na hora que você mais precisava, naquela situação, nem bola deu para você naquela hora? Você consegue perdoar ele? Você consegue perdoar o seu discípulo de célula, que foi ingrato, injusto, que estava sendo liderado por você, mas tinha outro líder na mente e não era leal a você? Consegue perdoar? Se enquanto eu fazia essas perguntas, você conseguiu falar: Deus, eu preciso perdoar. É disso que eu estou falando. O perdão que você recebeu de Deus, de graça, que foi muito difícil, que era imperdoável, Ele perdoou. Perdoe também gratuitamente. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho é que perdoar é conosco, juízo é com Deus. Vamos lá, Lucas capítulo 6, verso 32. Lucas 6, 32 ou 36. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu pegar uma tradução aqui que está com vocês, que é na minha Bíblia de estudo. Olha o que diz aí, 6,32, olha o que diz aí. Se amardes os que vos amas, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornar a receber no outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem
emprestais sem nada esperades, e será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Que palavra, irmão? Palavra no peito, irmão. Se você fizer bem, só aqueles que fazem. Que virtude tem isso? Os pecadores fazem assim também. Está dizendo que eu e você carregamos a palavra de Deus, devíamos agir diferente. Se você ajudar e dar só para quem vai dar de volta para você, que virtude é esse? Porque assim os pecadores o fazem também. Sede bons e amáveis e piedosos, até com aqueles que são ingratos e vos maltratam, porque assim você vai ter um grande galardão nos céus. Sede imitadores do vosso Pai, que é misericordioso e piedoso. Precisamos aprender, irmão. Eu estive aqui no Transformados, eu achei fantástico aquela história do pastor Antônio Valente, quando ele exemplificou acerca da graça e da justiça. E ele falou que toda vez que a gente precisa de Deus, a gente quer ser lidado com a graça. Quando a gente precisa da misericórdia de Deus, a gente quer ser lidado com a graça de Deus, com a bondade. E ele diz, então a graça fica aqui em cima. Então ele diz, o juízo é aqui embaixo, onde está o pessoal, abaixo desses 4 degraus. Então toda vez que a gente precisa de Deus com a graça, a gente corre para o lugar onde Ele está e fica na graça. Diz, Deus me trata com graça e com misericórdia. E a gente quer ficar ali. Mas de repente a gente encontra alguém que está falhando com a gente. E aquela pessoa que está falando com a gente diz assim, ó, não pode fazer isso, e desse jeito não é, e porque assim não pode ser, não pode falar isso, não pode fazer aquilo, e não é desse jeito. E você fala, alguma coisa tem que ser feita. Aí aquela pessoa está lá na justiça, ela está na situação de justiça, ela não está na graça. Aí ela está lá embaixo, porque algo ela fez de errado. Aí você desce lá para tratar ela com justiça. Você se esquece que quando você desce lá para tratar ela com justiça, você está no lugar também de justiça, e pode ser tratado com justiça. Você quer ser tratado com graça ou com justiça? Aliás, a gente tem que saber o significado das palavras. Eu gostaria de ensinar você mais uma vez. Eu já falei algumas vezes, mas eu gostaria que você prestasse atenção. A palavra misericórdia. A palavra misericórdia é o bem que eu não merecia, mas foi me dado. Misericórdia. Minto. Misericórdia. O mal que eu merecia, mas não foi me dado. A palavra misericórdia. O mal que eu merecia, mas não foi me dado. A palavra misericórdia vem de uma junção de 2 palavras, né? Miséria e córdia. Miséria fala de pobreza, de simplicidade. Córdia de cordial, de coração. Simplicidade de coração. A pessoa simples de coração não cobra o outro. Simples de coração, ela age normalmente. Deus é cheio de misericórdia. O coração dele é simples e rico em perdoar. Então, misericórdia. O mal que eu merecia, mas não foi me dado. A palavra graça. O bem que eu não merecia, mas foi me dado. Olha que maravilha. Por isso que a palavra é de graça. Lembra quando fala, vem que vai ser de graça? Você diz que maravilha, o jantar é de graça. Aquele sorvete, o doce, de graça. Você diz que maravilha, alguém pagou. É de graça para você, mas é o bem que eu e você não merecia, mas foi nos dado. Então vamos de novo lá. Misericórdia é o quê? O mal. Graça é o bem, mas foi me dado. E justiça? Justiça é o mal que havia sido feito a mim e foi pago na mesma moeda a outro. Você quer ser tratado com justiça, com graça ou misericórdia? Que a gente fala, faz justiça. Justiça é o mal que foi feito a mim ou a você, mas foi pago na mesma moeda. Do que adianta? Você sabe aquela mulher que foi traída? Ela disse, eu me traiu, agora eu vou trair também. Aí trai. Melhorou o casamento depois que traiu alguém? Será que melhora? Não, fica pior, irmão. Sabe por quê? O problema só aumenta. O círculo de problemas só aumenta. Porque essa situação foi tentar tratar na justiça. Existiu uma época, um artista, o nome dele era Guilherme de Pádua. E os mais antigos aqui vão lembrar. Ele havia matado, estava no auge da novela, ele acabou matando a atriz que trabalhava com ele na novela. A atriz, a mãe dela era escritora de novela, ainda é escritora de novela. E demorou-se muito tempo, até não tinha tantas provas assim como o dia de hoje. Demorou tempos demais para elucidar o caso. Quando souberam que ele tinha feito um crime hediondo, com facadas, o pessoal ficou revoltado, ele foi preso, ficou muito tempo preso. E quando ele saiu depois da cadeia, as pessoas começaram, pela notoriedade do nome dele, começaram a chamar ele para se apresentar nos programas. E quando ele começou a se apresentar nos programas, ele falava, contava a história, a turma falava, rapaz, mas ele contava a história ali, envergonhado, se desculpando.
E enquanto ele estava nos programas, as pessoas começavam a mandar mensagem para aqueles programas. Falei, esse homem é horrível, esse homem é maldoso, eu tenho ódio dele. E começava a falar. Ele disse, rapaz, o apresentador, tem muita gente com ódio aí fora de você. Tem muita gente falando muito mal de você. Ele diz assim, ó, eles continuam falando mal de mim, mas eu já paguei tudo à justiça. Eu não devo nada à justiça. Já está tudo pago. Sabe o que aquele homem esqueceu? Que na opinião pública as pessoas não tinham perdoado ele ainda. Às vezes a gente lida assim com as pessoas. A pessoa já pagou diante da justiça dos homens e de Deus. E a gente continua ainda olhando aquela pessoa por aquele pecado. Você quer ser tratado com graça ou com justiça? O perdão é importante porque ele cicatriza as pessoas. O perdão é importante porque ele cura, ele dá uma nova chance, uma nova vida. Que graça tem, que virtude tem se só perdoardes aquele que vos perdoa? Que virtude tem se você só for bom para aquele que é bom com você? Que virtude nós vamos ter como igreja se a gente só aplaudir aqueles que nos aplaudem? Eu fico triste quando eu encontro cristãos, principalmente nas redes de internet, sociais, quando acontece uma situação como aconteceu aquela do Lázaro, as pessoas dizem, tem que morrer, tem que... Irmão, eu sei que ele estava matando as pessoas, mas não é possível que tenha tanto ódio assim no coração daqueles que se dizem de Cristo. Aquela história de que bandido bom é bandido morto, irmão. Bandido bom é bandido convertido, amém? Bandido bom é bandido convertido. Porque morto, mas se ele estiver assaltando, estupando na sua casa, irmãos, é chamado polícia, alguma coisa é feita, mas não é a intenção da igreja replicar e aumentar a conversa do ódio, dizer tem que matar. No nosso coração diz, podia ser eu. Aliás, eu era um daqueles que um dia tinha errado também. Você diz, eu nunca matei ninguém, né? Você pode falar isso, na Bíblia diz, ó, se com a sua boca disseres para alguém louco, eu digo que já o mataste. Olha o que a Bíblia diz, já é réu de assassinato. Está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia, Mateus capítulo 5 ali, nas bem-aventuranças. Olha. Então nós temos que se atentar. É isso aí. A primeira coisa, o perdão que você recebeu de graça, compartilha com os outros. Perdoar é coisa para a gente. Juízo é para Deus. O terceiro conselho, devemos reconhecer que estamos feridos. Porque só procura médico quem acha que está. E tem uns que está doente e procura o médico, mas não toma. Aí não cura, irmão. Não adianta. Você tem que reconhecer que está doente, procurar o médico e ainda tomar o remédio. Vamos lá, Gênesis capítulo 41, verso 51. Jesus. Parecendo a Bíblia do pastor Fued aqui. Jesus, amado. Vou deixar. Gênesis 41, verso 51. Bíblia de mulher é igual bolsa, né? Tem tudo na Bíblia, né? Tem caneta, tem 2 canetas, tem os avisos, tem a conta do banco. Não. Gênesis 41, verso 51. Olha o que diz aí, ó. História de José. E chamou José o nome do seu primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Irmãos, o que estava acontecendo aqui? José havia sido vendido pelos seus irmãos, porque ele já sonhou e ele havia sido vendido por inveja, por ciúmes, foi vendido. Inventaram uma mentira dele. O pai dele nunca o procurou porque inventaram uma mentira. Diz que ele estava morto, pegaram uma roupa, passaram no sangue. Diz, nosso pai, nosso irmão morreu. Por inveja fizeram isso. E o pai chorou amargamente, mas o filho nunca ficou sabendo que o pai estava sofrendo por ele. E passou toda essa história. Aquele José ficou com essa amargura, com a tristeza no coração, de ter sido vendido pelos irmãos por ciúmes, por inveja. E passou-se os anos, aquilo que José sonhou se concretizou. E ele vira o governador do Egito. E tudo aquilo que ele havia falado um dia, chega o dia. E ele passa o tempo, ele se casa. E ele tem filhos. O primeiro filho ele coloca o nome de Manassés, que quer dizer, Deus me fez de todo o trabalho das casas do meu pai. Estava dizendo assim, ó, eu já esqueci, mas na verdade era mentira, irmão. Porque até quando ele colocou o nome, ele estava lembrando. Ele achava que tinha esquecido aqueles problemas. Sabe quando a gente fala assim, ó, já passou, aquilo não tem mais nada. José também estava tentando maquiar. Ele estava dizendo que não estava ferido. Mas olha o que acontece, vamos lá na frente, vamos ver como José estava. Capítulo 45, verso 1 e 2.
capítulo 45, verso 1 e 2. Olha o que diz aí, ó. Vocês acharam? Diz assim: então José não podia conter-se diante dos seus que estava com ele ali, e diante de todos clamou dizendo: faz sair todo o varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer os seus irmãos. Levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam. A casa de Faraó o ouviu. Vamos seguindo aí. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então e disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vossa vida, Deus me enviou adiante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura ou cega, pelo que Deus me enviou diante da sua face, para vos conservar em vida a sucessão da terra, e para guardar-vos a sua vida por um grande livramento, visto que não foste vós que me enviaste para cá, senão o próprio Deus que tem me posto por pai a Faraó. Olha, irmão, olha que ele estava, mesmo na hora da dor dele, mesmo na hora da dificuldade, ele vai, se faz conhecer o seu irmão, mas ele começa a entender que tinha um propósito. Então, na hora do seu problema, quando você tiver alguma dificuldade com alguém, reconheça que você está ferido. Só pode ser curado se você reconhecer que você está ferido. E tem que chorar. Tem que chorar por aquela dificuldade, a dor. Mas o que você faz? A gente não consegue, irmão. Você já percebeu que ofensa a gente não esquece? Ofensa a gente não esquece. Quer ver, ó? Você se lembra do 11 de setembro? Pessoa de mais um pouquinho de idade vai lembrar de 11 de setembro, lembra? Por favor, os de mais idade, lembra de 11 de setembro. Levanta a mãozinha velha como eu, assim, tá? Você está novo, só a mão está velha, tá bom? Então você lembra do 11 de setembro? Você lembra onde você estava no dia do 11 de setembro? Lembra? Lembra com quem você estava? Eu lembro com quem eu estava. Estava trabalhando aqui a poucos metros daqui, ali perto da casa da antiga farmácia do Elias. Eu estava junto com o Wagner, que toca bateria aqui na igreja dos irmãos. Trabalhou muito tempo comigo. E de repente a gente estava perto da hora do almoço, ali 10 horas, 9h30, 10 horas. Né? Nós estávamos trabalhando desde cedinho, desde as 6h30. E de repente passa pelo televisor e está aquela barulheira toda, pegando fumaça, avião, aquela conversa. A gente para na TV, paramos de trabalhar, virou aquela loucura. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque ofensa é desse jeito. Ofensa fica gravado na emoção. Isso é uma coisa drástica. Ofensa, você lembra da palavra que foi falado, daquilo que estava acontecendo, de quem estava junto, da cor da camisa. Você se lembra exatamente, se foi uma traição, você lembra do cheiro do perfume, do batom, você lembra do dia, da hora, do momento. Aquilo fica gravado. E você não pode dizer que não doeu. Você tem que dizer assim: eu preciso ressignificar aquilo. José entendeu, a ofensa tinha doído. Ele achou que tinha passado todo aquele tempo. Só que ele fez uma coisa: ele ressignificou aquela história. Ele disse: não era para o seu mal, não era para o meu mal. Foi Deus que me enviou adiante de vós para preservar a vida de vocês. O que eu passei, o que nós estávamos passando, Deus estava conosco. Você tem que ressignificar aquilo que você está passando e não fingir que não doeu. Você está me entendendo aqui? É preciso achar um caminho na hora da dor. É preciso achar um caminho na dificuldade. É preciso aprender a reconhecer e perdoar. Mudar o sentimento que está no seu coração. Senão você vai permanecer ferido. Vai passar os dias inteiros contando essa história. Vai passar os dias inteiros contando a história. Porque ainda você fica ferido. José, até que ele não chegasse e visse os seus irmãos e não falasse com eles: olha, não chore mais, não pese o seu coração, porque Deus me preservou para guardar vocês também. Encontre um propósito nessa situação que você passou, que foi dolorida. Encontre um propósito. O Senhor tem algo para ensinar a mim e a você. Amém? Encontre um propósito. A quarta coisa, o quarto conselho, é que o perdão passa pelo deserto do tempo. Vamos lá? Gênesis 33, do 1 a 10. Do 1 a 10 não, verso 1. Gênesis 33. Do 1 a 4. Gênesis 33, do 1 a 4. Todo mundo achou aí? Diz assim: e levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele.
Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas. E pôs a serva os seus filhos na frente e Léia os seus filhos atrás. Porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se em terra 7 vezes, até que chegou o seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou, lançou-o sobre o seu pescoço, o beijou e o choraram. O que estava acontecendo aí, irmãos? Jacó e Esaú eram irmãos. Aqui conta a história, irmão. Obrigado. Aqui conta a história dos dois irmãos gêmeos da história. Quem está assistindo a minissérie Gênesis, se você é um bom leitor da Bíblia, você sabe o que aconteceu, já está bem perto dessa história. Certa vez, Jacó, querendo a primogenitura, querendo os direitos das bênçãos familiares, das bênçãos de Deus, ele junto com a sua mãe, ele engana o seu irmão Esaú, recebe a bênção do pai. E quando ele fica sabendo, o irmão fica sabendo que ele recebeu no lugar dele, ele jura ele de morte. E ele, com medo da jura de morte do irmão, daquela briga, ele pega e corre para Arã. E fica lá ele encontra a sua esposa, lá ele vai lá onde está o seu tio Labão. E lá ele encontra e faz a vida. Passa 20 anos lá, irmão, com esse problema. 20 anos com esse problema. Mas era Jacó e Esaú, irmãos gêmeos. Eles brigavam desde o ventre. Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Tinha uma profecia sobre eles: o maior servirá ao menor. Mas além da profecia, eles já nasceram discutindo. Eles já brigavam pelo amor do pai e da mãe. Quem era mais amado entre o pai e a mãe? Eles brigavam pelo direito da primogenitura de Deus. Eles brigavam pelos pertences que ficaria com cada um depois que os pais morressem. Eles viviam brigando. Já o pai deles, Isaac, não gostava de briga. O pai Isaac, ele era aqueles que cavava poço. Quando ele cavava um poço, alguém vinha, tapava o poço dele, ele não brigava com eles, ele ia para o outro lado e cavava outro poço. Alguém ia lá, tapava o poço, ele ia em outro lugar e cavava outro poço e não brigava. Mas ele não conseguia unir os dois filhos. Gêmeos, só que eram diferentes. Tão diferentes que eram diferentes até na parte física. Um era mais forte, que era Esaú. O outro um pouco mais franzino, Jacó. Jacó aprendeu a profissão ali ao lado da mãe. Ele cozinhava em casa e também aprendeu a cuidar do gado ali em volta da residência. Ficou mais doméstico. Esaú aprendeu a ser caçador com o pai. Ele era diferente na parte física, porque Esaú era peludo, que para enganar a mãe teve que colocar um pedaço da carne de alguém, de um animal, no braço para enganar o pai que estava cego. Já Jacó era liso. Assim a Bíblia diz. Eram diferentes em tudo, brigavam, direto brigavam. Eram diferentes, mas eram irmãos. E passou-se o tempo, 20 anos depois, a Bíblia diz que Jacó passou por um encontro com Deus, um encontro tremendo. Ele teve um encontro, vai ter encontro agora, viu, irmão? Vai ter encontro agora 24, 25 de homem, né? 24 e 25 agora. É isso, né? 25, 26 ou 24 e 25? Vai agora dos homens, 24 e 25. E Jacó passou por esse encontro uma vez. E lá no encontro tem um lugar chamado Peniel, que é o lugar o quê? Onde os céus e a terra se encontram. Ele passou pelo Peniel, lá no Val de Jaboque. E lá ele viu toda a sua história. Teve um encontro com Deus, lembrou de 20 anos atrás, de tudo que ele havia feito, dos enganos que ele havia feito, das situações que ele havia feito. Ele decidiu pedir perdão a Deus. Ele decidiu dizer: eu preciso encontrar meu irmão. Depois que ele saiu do encontro, as coisas mudam depois que você sai para o encontro, irmão. Eu convido você, eu já tenho uma ficha preenchida aqui do nosso irmão Kleber, né? Outras fichas já estão chegando, mas essa aqui entregou na minha mão. A sua ficha também já está chegando comigo aqui, que o seu líder já falou. Falta só a sua que você não entregou ainda. Mas depois que ele passou por aquele encontro, algo mudou no coração. Ele vai lá e manda um servo falar com Esaú. Diz: vai lá, fala com meu irmão que eu quero vê-lo e quero me desculpar com ele. A Bíblia diz que os servos vão estar lá onde está Esaú. E chega lá, fala com Esaú, diz: seu irmão está vindo aí para pedir perdão para você. Ele diz: diz: fala para ele que eu estou indo na direção dele com 400 homens. Jacó franziu a testa e disse: meu irmão vai me matar. Meu irmão não me perdoa. Meu irmão, eu conheço meu irmão, ele é nervoso, ele é bravo, ele não me perdoou. A Bíblia diz que ele passou a noite inteira orando. Depois que ele teve um encontro, ele passa a noite inteira orando. Aí ele pega as suas esposas, que naquela época tinham várias, coloca na frente os seus filhos, coloca o seu gado. A hora que ele ajeita todo mundo, ele coloca aqueles que ele amava mais lá no fundo, para que se alguém fosse morrer primeiro, aqueles outros ficassem por último. Aí ele pega, como todo um pai, um homem corajoso, vai na frente
e toda a família dele. Enquanto o pessoal vai andando, ele se dobra 7 vezes até chegar no irmão, dizendo: tu és o meu Senhor, eu sou o seu servo. Perdoa o seu servo, tu és o meu Senhor. E a Bíblia diz que aquele irmão, a hora que ele vê isso, o Esaú, a hora que vê, a raiva vai embora. Ele sai correndo ao encontro do irmão, dá um abraço nele, dá um beijo, lança seu pescoço, diz: levanta, meu irmão, o que é isso aqui? É sua família? E ali Esaú e Jacó se reconciliam. Eu quero aconselhar você isso, irmão. Passou-se muito tempo. Então não tem essa história de que aconteceu algo com você agora, dali uma semana você diz: está tudo bem. Irmão, nós temos que parar de ser hipócrita. Nós temos que dizer: ainda está doendo, mas eu resolvo perdoar. Está doendo, mas eu estou fazendo de tudo para perdoar. Porque eu sou daqueles que falam que perdão, ofensa é igual você que bater batida de carro. Tem batida de carro que você dá uma riscadinha, você leva lá no martelinho de ouro, leva lá para o nosso irmão lá, Dedé, ele faz rapidinho, né? Bom pintor, leva lá rapidinho. Mas tem batida que fica muito dia o carro lá. O pastor Mário também é pintor de carro há muito tempo. O carro tem que ficar muito dia. Tem situação, irmão, que nós temos que esperar o tempo da cura. Eu não estou dizendo para você passar sem perdoar. Estou dizendo para você admitir que certas coisas passam pelo tempo. E nós temos que entender. Só que nós temos que estar disposto a perdoar. Você está entendendo? Você tem que reconhecer que feriu. Você tem que passar, o perdoar passa pelo espaço do tempo. Mas tem que existir o pedido de perdão. Eu aconselho você a passar pelo encontro. Dá tempo de você reencontrar a Cristo. Talvez você está tendo um encontro nessa noite com Cristo, com o Evangelho agora, e você decidiu dizer: eu preciso pedir perdão. Eu preciso encontrar um lugar de perdão àquela pessoa, aquele irmão, aquele amigo, a minha mãe, o meu pai, os meus filhos, alguma coisa, ou irmão de igreja. Porque eles eram diferentes, mas eram irmãos. E a quinta e a última coisa: se você não conseguir, tendo poucas forças, eu quero aconselhar você a buscar força em Deus para perdoar. Miqueias, livro de Miqueias, capítulo 7. Livro de Miqueias, capítulo 7. Acharam aí? Miqueias capítulo 7. (18, 19). Você achou aí? Nós temos que buscar força em Deus. Olha o que diz lá: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que passa por cima da rebelião do restante da sua herança. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a piedade de nós, sujeitará as nações, iniquidades, e tu lançará todos os seus pecados na profundeza do mar. Irmão, só Deus, Ele perdoa as nossas iniquidades, porque Ele é misericordioso e piedoso. Mas nós temos que aprender com Deus. Lembra que eu falei que nós temos que aprender do perdão vertical? Nós temos que aprender com Deus. Está sem força para perdoar? Aprende com Ele, busca nele. Porque, irmão, nada em mim e você está pronto para perdoar. A vontade nossa é ir lá e fazer justiça, não é assim? A vontade de nós é resolver aquela situação que machucou. Nada em nós, o perdão para o homem, irmão, é um milagre. O perdão nasce no coração de Deus, do homem, só por um milagre, só em Deus. Então você tem que decidir tomar uma posição de buscar em Deus força para perdoar. Porque milagre, porque perdão é coisa de milagre. Perdão é você buscar força em Deus. E eu gostaria de desafiar você, quando você não tiver força para perdoar, depois de você aprender aqui, você recebeu o perdão de Deus de graça, e tem que compartilhar isso. Você tem que perdoar os seus pais, seus filhos, seus irmãos, sua esposa. Depois você aprender que perdoar é coisa com a gente, juízo é com Deus, que a gente quer ser tratado com graça, a gente tem que ser tratado com graça. Depois a gente entender que a gente tem que reconhecer que está ferido, e se mostrar ferido, e deixar Deus curar e tratar. A gente reconhecer também que o perdão passa pelo tempo, mas nós temos que pegar força, buscar força em Deus, para que a gente possa aprender a perdoar e dar perdão. Porque o versículo, eu queria terminar com esse versículo, Lucas capítulo 6. Eu queria ensinar para você algo que eu faço também. Tem dificuldade de perdoar? Eu não consigo virar uma folhinha sem achar uma florzinha, um papelzinho. Lucas capítulo 6.
verso 28. Olha o que diz aí. Vou ensinar para você um exercício. Olha o que diz aí, Lucas 6, 28. Diz assim: abençoai o que vos maldize, orai por aquele que vos persegue. Vou falar de novo. Abençoai o que vos maldize e orai por aquele que vos persegue. Vou ensinar para você um exercício. Você não consegue conversar com a pessoa, não consegue ver a pessoa, não consegue nem pensar na pessoa. Eu desafio você a abençoar. Abençoar. Começa a abençoar aquela pessoa, a orar por ela, abençoar e orar. Então, a hora que você for orar, não consegue falar o nome disso, Senhor, abençoa aquele abençoado lá, abençoa aquela abençoada, porque a Bíblia diz que aquilo que você dá, você, se você plantar graça, você recebe. Se você plantar misericórdia, você recebe. Se você plantar discussão, se você plantar raiva, é assim, irmão. Então abençoa, irmão, abençoa. É difícil, mas abençoa. Eu convido você a aprender a abençoar. Eu quero dizer, enquanto você ora e abençoa aquela pessoa, talvez aquela pessoa nunca mude, mas algo vai começar a mudar em você. Plante a graça, plante o amor. Começa a abençoar aqueles que te feriu, começa a abençoar aquela que te feriu. A partir de hoje, decida tomar uma posição de ser diferente e estender o perdão. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé onde você está.